Olá, galera. Olá, família. Olá, Servindo como Sou. Poxa, que bom poder estar falando com vocês. Que bom poder entrar na casa de cada um de vocês ou então chegar até o local onde você está nesse momento, participando desse culto tão gostoso e ter a oportunidade de trazer uma reflexão, uma pequena reflexão. Mas antes disso, eu quero dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo, muita saudade. Vocês são pessoas especiais no meu coração e eu amo esse ministério demais da conta. Tô com saudade de todo mundo, tá? Saudade da Carlinha, da Débora, do Filipão, tô com saudade do Pablo, enfim, de todo mundo. Do Luciano, eu sempre estou vendo o Luciano que mora aqui do ladinho da minha casa, mas eu tenho saudade de levar o Lu também lá pros encontros de quarta-feira. E saudade também da equipe, né? Da Zélia, da Almerinda, do Dinho, da Andréia, enfim, de todo mundo. Realmente estou doido para acabar logo essa pandemia, né? Esse momento tão difícil que a gente está passando, para que a gente possa novamente se reencontrar, né? Que a gente possa se abraçar como a gente sempre fez, né? E fazer novamente aqueles cultos alegres, né, e louvar e adorar o nome do nosso Senhor. E hoje, para trazer essa palavra, eu estou com a camisa do Servindo como Sou. Né? Não podia ser diferente. Estou aqui com a camisa do Servindo como Sou. Eu vou contar uma historinha para vocês e eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nessa história, que eu tenho certeza que ela vai falar para o seu coração, vai falar muito ao seu coração. Seja você a criança do projeto, seja você da coordenação, da equipe de apoio, tenho certeza que essa história vai realmente falar ao seu coração. É uma história muito simples, ela nos conta que uma vez certo homem estava passeando por uma estrada, ele estava caminhando com um grupo de pessoas, né? E de repente ele olhou para o lado, então ele viu uma mata muito bonita, muito fechada, e por curiosidade ele resolveu então se afastar do grupo que ele estava e entrar por aquela mata dentro. Então ele foi caminhando e contemplando todas aquelas folhas, aquelas árvores bonitas, e ele não se deu conta que cada vez mais passava o tempo, mais ele se afastava do grupo com o qual ele estava fazendo aquela caminhada. Num determinado momento, ele olhou para trás e percebeu que ele estava perdido. Então, ele ficou um pouco assustado e sem saber o que fazer. Naquele momento, ele percebeu um barulho, como que se tivesse alguém caminhando, se aproximando dele. Ele foi ficando com medo, o medo foi tomando conta dele, e ele percebia que eram passos fortes, passos pesados, quando de repente ele percebeu que ele estava sendo observado por um urso muito grande, um urso marrom, peludo, e ele não perdeu tempo. Ele saiu correndo, desesperado, e o urso gritava uau, atrás dele, o urso gritando, e o urso foi atrás dele, perseguindo ele mesmo de verdade, e ele desesperado, e ele cada vez ficava mais perdido. Ele não percebeu que ele se aproximava de um abismo, de uma descida muito íngreme, e quando ele menos percebeu, ele caiu naquela descida, ele caiu naquele abismo. Porém, naquela queda, ele conseguiu agarrar em um galho. Então ele ficou ali agarrado naquele galho, desesperado e olhando para cima para ver se o urso ia chegar até ali. O urso chegou na ponta daquele abismo. E o urso começou a bater com a pata ali em cima, e ele olhando para o urso desesperado, pensando que o urso pudesse alcançá-lo com a pata, e aí o urso gritando, uau, uau, gritando, e ele sem saber o que fazer, desesperado, com medo, agarrado naquele galho. Ele ficou com medo do urso batendo, que o urso batia muito forte na ponta daquele abismo, então ele ficou com medo do abismo até desmoronar com o peso do urso.
E então ele ficou ali sem saber o que fazer. Passado um certo tempo, ele olhou para baixo e ele viu que da altura que ele estava até o fundo daquele abismo, até o chão, tinha pouco mais de 2 metros, ou seja, não era tão alto. Então ele decide, eu acho que se eu descer, eu não vou ter uma queda tão forte, tão brusca, e eu vou conseguir me salvar. Só que quando ele ia soltar o galho para descer, se aproximava dele um leão. E aí? E agora? O que ele ia fazer? O leão logo sentiu o cheiro dele, viu aquele homem pendurado, e o leão começou então a dar aquele rugido bem alto. E o leão foi se aproximando, e ele percebeu que ele ia ter que inclusive encolher a perna, porque o leão poderia pular e pegar a perna dele, pegar ele pelo pé. Então ele teve que fazer muita força para encolher as pernas, e o leão começou a pular, tentando pegar os pés dele, e ele olhava para cima, o urso tentando pegar ele com a pata, e ele ficou ali desesperado, sem saber o que fazer. De repente ele escutou, percebeu que o leão e o urso pararam de rosnar. Foi quando ele ouviu um pequeno barulho de água. Quando ele percebeu, do lado dele estava correndo uma fontezinha de água. E ele ali pendurado, já com a mão doendo, as mãos dele estavam já realmente com muitas dores, já quase não aguentando mais. E ele percebeu que aquela água poderia ajudá-lo naquele momento. A água poderia ajudar a renovar as forças dele. Ele poderia beber aquela água e se sentir revigorado. A água era limpinha, sabe? A água era tão cristalina, e ele ficou pensando como é que no meio de um abismo desse aqui, né, pode correr uma água tão cristalina. E ele decidiu então beber aquela água. E ele então esticou uma de suas mãos, pegou um pouquinho daquela água, fez massagem na própria mão. Então ele pegou um pouquinho, bebeu, pegou mais um pouquinho, bebeu. Aquela mão dele ficou bem revigorada novamente, ele trocou a pegada, ele segurou o galho com a outra mão, foi lá, lavou a outra mão, e ali ele ficou, se mantendo firme no galho, né, sendo revigorado por aquela água. Quando ele percebeu, quando ele se deu conta, ele olhou para o alto, o urso já não estava mais lá, porque o urso ele tem a memória muito curta e pouca paciência. Então ele olhou para baixo, viu que o leão ainda estava lá sentado olhando para ele, aguardando, né, o que ele ia fazer. Então ele decidiu, o urso não está mais lá, eu vou escalar, já que tinham outros galhos, né, e vou subir para tentar me livrar dessa situação. E assim ele fez. Assim ele começou a subir, escalar, e ali ele conseguiu sair daquela situação, porque o urso realmente já tinha ido embora. E aí ele caminhou até achar um local mais aberto, avistou novamente a estrada que ele estava caminhando com o grupo, e novamente então ele voltou para o caminho. Muitas das vezes a gente se encontra numa situação assim, né? A gente está caminhando, a gente está pelo caminho certo, mas a gente se deixa deslumbrar, ou a gente se deixa se encantar por algumas coisas desconhecidas, né, mas que nos chamam a atenção, e erradamente a gente escolhe deixar o caminho que a gente está seguindo e ir por outro caminho. E aí a gente não sabe as coisas que nos esperam, né? A gente não sabe as coisas que a gente vai encontrar pela frente. Esse rapaz da nossa ilustração, ele passou por uma dificuldade muito grande quando ele encontrou aquele urso. Só que ele não voltou pelo caminho que ele tinha vindo. Naquele momento ele já estava desorientado. Quantas vezes a gente fica assim na nossa vida, né? A gente sai do caminho, passa por uma dificuldade, ao invés da gente voltar para o caminho anterior, a gente não percebe e cada vez mais se aprofunda no caminho errado, e as dificuldades só aumentam. Mas aquele rapaz, ele foi abençoado porque do lado dele jorrava uma fonte de água. E na nossa vida também é assim.
Se nós tivermos calma, tivermos paciência, quando estivermos passando por dificuldade, estiver passando por problemas, e a gente ter a tranquilidade de perceber Jesus está do nosso lado. Jesus é a fonte da água da vida. Ele disse na palavra dele: eu sou a fonte da água da vida. Aquele que beber desta água nunca mais voltará a ter sede. Jesus é essa água. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, que você perceber que você se desviou do caminho, que você já não está mais andando por aquele caminho que você deveria estar, e você estiver passando por problemas, estiver passando por dificuldades, como se ursos ou leões tentassem te atacar, tentassem ameaçar sua vida, Satanás, o inimigo das nossas vidas, estiver tentando tragar você, derrubar você, lembre-se que Jesus é a fonte da água da vida. Olhe para o lado, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Ele é o nosso resgatador, Ele é aquele que nos revigora, Ele é aquele que renova nossas forças, Ele é aquele que nos dá calma, nos dá sabedoria, Ele é aquele que nos ajuda a sair desse tipo de situação. Então, olhe para o Senhor. Todas as vezes que você estiver com dificuldade, olhe para Deus. Pergunta para Deus: Senhor, como é que eu posso fazer para sair dessa situação? Medo, angústia, ansiedade, ora, isso aí todos nós vamos passar, todos nós vamos ter esse tipo de situação, porque nós somos seres humanos. Mas como a gente faz quando a gente tem medo? Como a gente faz quando a gente está passando por dificuldade? Vamos olhar para Jesus, a fonte da água da vida. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração agora por todos os especiais, você que está assistindo esse vídeo, você que está acompanhando esse culto maravilhoso. Eu quero orar por você. Onde você estiver agora, feche seus olhos. Vamos falar com Deus? Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és a fonte da água da vida, Deus. Muito obrigado por Jesus Cristo, que morreu por nós e que nos garantiu, Senhor, a vida eterna, nos garantiu, Senhor, a salvação, nos garantiu, Senhor, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque podemos olhar para o lado, independente do problema que a gente estiver passando, e a gente sabe que Jesus Cristo, o Senhor, o Teu Filho, estará passando conosco, estará nos abençoando, renovando as nossas forças. Ó Deus, agora, Pai, nessa situação que estamos passando, dessa pandemia, Pai, renova as nossas forças, tira de nós todo o medo, Senhor, para que tenhamos a certeza que nós vamos sair bem dessa situação, que no final, Senhor Deus, nós vamos nos alegrar, nós vamos poder nos reencontrar, nos reunir novamente para adorar o Teu nome. Deus, abençoa cada especial, cada familiar, cada membro da coordenação, Almerinda, Zélia, Andréia e todos os demais, Senhor Deus, a Beth, todas as pessoas que estão envolvidas no ministério servindo como sou, todas as crianças, ó Pai, enfim, Senhor, derrama bênçãos, o pastor Gonçalves, derrama bênçãos sobre o pastor Valdemir, que abraça esse projeto. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, para a honra e para a glória do Teu nome, que um dia possamos estar novamente juntos, adorando ao Senhor. Essa é a minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço do tio Roberto, tá bom? Em nome de Jesus. Beijo.